Bem, uma das grandes dificuldades de quem está entrando no mundo do coletor é lidar com as diferenças entre as diversas marcas e tamanhos que a gente tem hoje disponíveis para escolher, e a cada ano que passa a variedade aumenta, o que é uma coisa boa, mas também é uma coisa que confunde um pouco quem está iniciando nesse mundo. As pessoas têm mais ou menos a impressão de que existe um padrão entre os tamanhos de coletor, o que não é verdade. A verdade é que é totalmente não padronizado. Cada empresa, cada marca padroniza os tamanhos de seus coletores do jeito que acha melhor. Então a gente vê algumas marcas que são similares às outras e outras que são totalmente diferentes. A gente vê grupos de marcas que usam mais ou menos o mesmo padrão de tamanho de coletor. Então hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre o tamanho P de uma marca e o tamanho P de outra, porque isso pode confundir e fazer você escolher um coletor super errado. Bem, eu vejo muito por aí pessoas que compram um primeiro coletor, e geralmente quem não tem filhos compra sempre o tamanho menor da marca, ou quem tem fluxo leve compra sempre o tamanho menor. Eu costumo usar tamanhos menores ou médios de marcas que oferecem mais de 2 tamanhos. E eu noto claramente a diferença, e tem gente que se confunde, acaba, eu comprei um coletor, ficou comprido demais para mim, eu vou comprar o coletor P de uma outra marca, e o coletor é pequeno demais, então não consegue achar um equilíbrio entre o tamanho de coletor que a pessoa realmente precisa. Bom, isso aqui é um lunete pequeno, e eu tenho vários coletores aqui do meu lado, que todos eles são tamanho pequeno de cada marca, e a gente vai ver a diferença de tamanho de o P de uma marca para o P de outra. Então é bom você ficar atento nisso. Hoje em dia tá muito mais fácil, porque a maioria das empresas coloca nos sites as medidas reais do coletor, comprimento e tamanho. Então você tem como pesquisar e achar o tamanho exato do seu coletor. Antigamente não tinha isso, você tinha que ver no olho, na sorte, e era muito mais difícil. Mas agora a gente tem essa vantagem. Então isso aqui, como eu falei, é um Lunete 1, é o tamanho pequeno da marca Lunete, coletor finlandês. E ele é meio que padronizado, o tamanho pequeno dele é mais ou menos bem parecido com o Yuki P. E esse aqui, por exemplo, que é o Flare Cup P, eles são bem consistentes. Esse aqui é um Korui leve. São tamanhos mais ou menos consistentes. Todos esses são os menores tamanhos oferecidos por cada uma das marcas. Então você vê que tem algumas marcas que oferecem tamanhos similares de coletores pequenos. Agora a gente vê, por exemplo, esse aqui é um Florit pequeno. A gente vê que ele é um coletor bem maior do que os outros. Então o molde dele é maior, ele é um coletor bem comprido para colo alto, não tem opção, essa marca não tem opção ainda para colo baixo. Então muita gente se confunde, acha que o pequeno de uma marca vai ser parecido com o pequeno de outra, e aí acaba se confundindo e comprando um coletor de um tamanho totalmente inadequado. O exemplo clássico é o Meluna P. Esse furinho, de novo eu explico, esse furinho é porque esse coletor é uma amostra, o coletor de verdade não vem furado aqui no meio, ele tem só o furinho de vácuo, que é o furinho pequeno de cima. Então isso aqui é um Meluna P, e a gente vê que um Meluna P é um coletor tamanho P que é menor do que todos os outros tamanhos P que existem no mundo. O Meluna P é um coletor fora do padrão. O Meluna M, na verdade, é o coletor que equivale ao tamanho P das outras marcas, dessas aqui, por exemplo, que tem um tamanho P menorzinho. E o Meluna P é um coletor menor, ele é mais fino, ele é mais curto e ele tem o diâmetro menor do que esses tamanhos P padrão, e ele é muito menor do que um coletor P
de marcas que trabalham com coletores grandes assim, como Flirt para colo alto. A gente vê que a diferença no diâmetro é enorme. Então, não é padronizado. Então, preste atenção quando você for escolher o seu coletor. Esse molde do Flirt é o mesmo molde do Inciclo. O Inciclo também só trabalha com coletores grandes para colo alto, com mais ou menos esse mesmo padrão de diâmetro. É o mesmo tamanho, por exemplo, do Luma modelo B para colo alto. São coletores que parecem que tem aquele mesmo molde formato do Diva Cup. Coletores compridos para colo alto, com cerca de 42 milímetros de diâmetro. E esse é o menor modelo que a marca oferece. Então a gente vê que um Corui pequeno e um Inciclo pequeno são de tamanhos totalmente diferentes, diâmetros totalmente diferentes. Então o Flare Cup é a mesma coisa. Então isso aí a gente tem que tomar bastante cuidado e prestar atenção no que está fazendo, para não comprar um coletor grande demais ou pequeno demais. A gente tem também aqueles melunas para colo baixo, isso aqui também é uma amostra, também é furado, que ele é ainda menor que o Meluna P normal. Então a gente vê o diâmetro é igual. E tem vídeo aqui no canal mostrando vários melunas, mas a gente vê que o comprimento, sem contar a haste, é bem menor. Então a gente tem que levar em consideração isso. Muitas vezes eu já vi acontecer, pessoas começam comprando um Inciclo, porque é um coletor bem conhecido. Ele é um ótimo coletor, mas ele é um coletor para colo alto. Ele é um coletor que tem um molde grande, e aí a pessoa constata que ele é comprido demais. Ah, esse aqui é comprido demais, o meu colo é mais baixo. E aí a pessoa resolve comprar um Meluna para colo baixo, e olha a diferença absurda que tem. E aí acontece que o Meluna, a pessoa não tem o colo tão baixo assim, já que coube um Inciclo. Mesmo tendo ficado um pouquinho para fora, a diferença de tamanho é enorme. Mesmo um coletor de tamanho P padrão, como Flare Cup, Corui, Lunette, Yuki, já é bem menor. Esse aqui é menor ainda. E aí a pessoa acaba colocando, o coletor sobe e fica um inferno para tirar. Então isso é um cuidado que tem que ter para sua adaptação, não ter esse tipo de problema. Bom, aqui eu tenho alguns outros exemplos de coletores que tem o tamanho P grande, que são o Violeta Cup. Esse é o menor tamanho do Violeta Cup. E esse aqui é o Love Your Body P também. A gente vê que o Love Your Body P é menor ainda, que já é um coletor grande, ele é menor ainda que o Violeta Cup B, que é o tamanho pequeno que essa marca oferece. Violeta Cup, tanto o Violeta Cup quanto o Love Your Body são marcas que trabalham com coletores para fluxo intenso, então o coletor pequeno deles vai ser grande. A gente vê aqui a diferença de um Meluna P para um Violeta Cup P, para um Love Your Body P. A diferença é enorme, os coletores são totalmente... Então tem... O diâmetro é muito maior. Então... prestem bastante atenção nisso. A gente tem aqui o Free Cup P, que é o coletor da Lergo Shop. Ele tem mais ou menos um padrão também médio grande. Ele não tem tanta capacidade quanto um Love Your Body ou um Violeta Cup, porque ele é mais magrinho. Mas ele também é um coletor que tem um tamanho P médio. Ele não tem um tamanho P pequeno e nem um tamanho P grandão. É um coletor que a gente tem que ter cuidado. Ele é mais ou menos do tamanho do Corui normal. Então ele é maior. Apesar dele ser o tamanho P, ele é maior do que o tamanho leve do Corui. Outro exemplo que a gente tem aqui é a marca Luma, que eu deixei por último porque eles têm inúmeros modelos, tem muitos modelos mesmo, é ótimo, tem uma variedade incrível de tamanhos, porém a gente fica um pouco confuso por causa disso. Eu tenho um vídeo mostrando todos os tamanhos de Luma também juntos. Bem, esse aqui é o menor Luma que existe até o momento, é o colo baixo curto.
ele é o menor Luma e ele tem o mesmo tamanho do Meluna P para colo baixo. Tem no Instagram a comparação também, e aqui no YouTube eu fiz vídeo também só falando sobre isso. Então é o menor coletor brasileiro que existe, e esses dois, se eu não me engano, são os menores coletores que existem no mundo. E comparado com o tamanho P, o Flare Cup, a gente viu que é um tamanho P pequeno, ele é bem maior do que esse coletor. E o Meluna P, a gente vê que também é bem maior. Esse aqui é o colo médio longo, que é um dos coletores que começa a se assemelhar ao tamanho P de marcas como... Ele é um pouquinho maior que o Meluna P, mas ele é mais ou menos do tamanho do Flare Cup P, do Lunette P e do Yuki P, que são aqueles coletores menorzinhos que eu estava mostrando. Ele tem também o mesmo padrão de tamanho do Korui leve, apesar que o Korui tem mais capacidade porque é um coletor mais gordinho, mas eu estou falando aqui de tamanho, comprimento e diâmetro. Então o coletor que começa a se assemelhar aos tamanhos P's pequenos das outras marcas, aquele padrão Lunette, Yuki, Korui, é o colo médio longo da Luma. Então todos os outros menores, o colo baixo longo, o colo médio curto, o colo baixo curto, são menores, são coletores bem pequenos. E esse aqui é o colo médio longo intenso, que é o coletor em capacidade que começa da Luma, que começa a se assemelhar a outros coletores P, em especial esse aqui da Allergoshop. A gente vê que esse aqui é o que começa a se assemelhar em tamanho, comprimento e capacidade a esses tamanhos P. Mesmo assim ele ainda é menor, parece ter um diâmetro menorzinho. Tem um vídeo comparando a capacidade dos dois, se eu não me engano. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a marca Luma, porque engana, né, por causa das nomenclaturas deles, confunde um pouco. Então a gente tem aqui, comparado com o ciclo, a gente vê que mesmo o colo médio longo é bem menor, se a gente não considerar a haste. Mesmo o colo médio longo intenso é menor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vê que comparado a um Meluna P, ele já é maior, porém tem quase o mesmo comprimento, diâmetro um pouquinho maior. Então acho que a mensagem desse vídeo é: preste atenção, porque as marcas não têm um tamanho padronizado. A gente tem marcas que trabalham mais com fluxo intenso, então elas vão ter tamanhos pequenos, grandes. A gente tem marcas que trabalham com colo muito baixo, então elas vão ter tamanhos pequenos, com tamanho abaixo da média. E a gente vai ter aqueles tamanhos P médios, que são maiores que os tamanhos P de outras marcas e menores do que aqueles tamanhos P de marcas que trabalham com fluxo intenso e colo alto. Então quando você estiver pesquisando, sempre entre no site e procure as medidas do coletor, compare as medidas de um com a medida de outro, de marcas diferentes, para você acabar não comprando um coletor ou grande demais, ou pequeno demais, ou comprido demais, ou curto demais, porque tudo isso vai ajudar na sua adaptação. Preste muita atenção e pesquise bastante antes de comprar.